Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula. Hoje, continuidade da aula anterior, onde trataremos da questão da soberania e os impactos da integração sobre o conceito clássico tradicional. Na aula anterior, discutimos a questão de povo e território e os respectivos efeitos da integração regional sobre a concepção clássica desses elementos. E hoje nós nos dedicaremos a analisar, já o outro elemento, considerado por muitos autores como o mais importante elemento, que é, a questão da soberania, Quando nós analisamos a soberania vinculada, como parte, como elemento essencial do Estado, ela vem sofrendo, alterações, transformações ao longo dos últimos séculos, o que torna esse conceito, um conceito muito fluido, um conceito histórico, muitas vezes considerado até relativo, cultural, mas aqui, nesse momento, nós vamos analisar a soberania como elemento indispensável para a caracterização do chamado Estado moderno, até mesmo porque o surgimento, da soberania está diretamente relacionado ao surgimento do Estado moderno. O que é soberania? Como nós podemos conceituar esse elemento? Nós podemos aí tomar diversos autores, que trabalham com a perspectiva da soberania. Lineker, por exemplo, ele diz: a soberania está assentada na capacidade de auto-organização e auto-vinculação atribuída ao Estado. O professor Miranda, quando ele cita e analisa a obra de Lineker, ele fala: a nota essencial do Estado é a existência de um poder que não se deriva de nenhum outro, que procede dele próprio e de harmonia, vejam bem, harmonia com o seu próprio direito. Então, obviamente, o conceito de soberania está ligado ao conceito de poder. Por isso que muitos autores falam de poder soberano ou poder só, sem tratar da questão da soberania, ou soberania e poder, porque são dois aspectos, são dois elementos intrinsecamente vinculados. Obviamente que a gente tem um referencial, uma obra clássica, que é Baudin, que trata da questão da soberania externa, especialmente. O Baudin ele tem uma afirmação muito clara no sentido de dizer que o Estado deve ser o único ente dotado de soberania, eis que a soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república, palavra que ele usa tanto em relação aos particulares quanto em relação aos que manipulam os negócios do Estado de uma república, na análise do professor Dallaire. Rousseau também trouxe elementos, trouxe, vamos dizer assim, questões relativas à soberania, quando ele fala da soberania popular no contrato social. Mas o fato é que a soberania vinculada ao Estado, que é a que nos interessa nesse momento, ela é caracterizada por quase todos os teóricos como um poder absoluto, indivisível, inalienável, imprescritível e incontrastável. Isso no é conceito clássico, nós ainda estamos na definição clássica. Então, nessa definição clássica, essa qualificação da soberania, vamos dizer, ela se atém ao fato de que o Estado, tanto em sua soberania interna, ou seja, o seu poder de auto-organização, de dizer eu vou ser uma república federativa, eu vou ser um Estado unitário, eu vou ter a forma de governo X ou Y, eu vou ter 10 poderes e não 3 ou 4 ou 5, não importa. Esse poder de autodeterminação, de estabelecer seus próprios comandos, suas próprias regras. E a soberania externa em relação aos outros estados e aos outros atores internacionais, que teoricamente sobre esse estado não podem interferir.
né? O direito de não ingerência. Então, tanto em sua perspectiva externa como na sua perspectiva interna, a soberania como o exercício do poder do Estado, que hoje, inclusive, alguns autores até colocam como o exercício da própria finalidade do Estado, vinculado à finalidade do Estado. Qual seria essa finalidade? O bem comum, o atendimento dos interesses públicos. E onde está esse interesse público? Onde que a gente encontra esse bem comum? No nosso contrato social, que eu costumo dizer, a nossa Constituição. É lá que estão erigidas as premissas de condução da finalidade do Estado, o ponto de partida. Eu costumo brincar que a Constituição é o rosto do Estado, é o corpo do Estado. É com base na Constituição que o Estado vai atender a finalidade para a qual ele foi criado. Porque a Constituição, teoricamente, representa a soberania popular. Então, entendam bem, quando nós estamos tratando de soberania, nós estamos falando aqui de um conceito clássico do Estado que caracteriza, né, vamos dizer assim, o exercício dessa soberania a partir do poder do Estado, tanto do poder interno, de determinar-se como Estado, como da perspectiva do poder externo, de não sofrer intervenção de outros atores, de outros estados, de outras organizações. Então, no conceito clássico, ela se caracteriza por ser absoluta, indivisível, inalienável, imprescritível e incontrastável. Não é? Obviamente que esse conceito clássico ele foi se modificando ao longo do tempo, eu repito, né? Se a gente pega lá nos conceitos né, de Baudin, o próprio Jelinek, que até uma discussão se Jelinek falava ou não de soberania, mas enfim, eu não vou entrar aqui nessa discussão. O fato é que quando nós olhamos para essa perspectiva de poder, do exercício de poder, e depois olhamos para os processos de integração, tomando sempre como referencial a União Europeia, né, nós vemos aí um grande impacto sobre sobre esse elemento chamado soberania. Né? Eu gosto muito também de analisar a obra do professor uruguaio Arbuet Vinhali, né? O professor Arbuet Vinhali, ele até contextualiza a soberania a partir da Idade Média, não do Estado moderno, é interessante essa perspectiva, né? E ele coloca que a soberania ela aparece como inicialmente um atributo de superioridade, não absoluto, mas relativo, né? Atributo que é atribuído não só para o rei, mas também para a nobreza. E ele, né, acaba dizendo que o conceito se afirma entre os séculos XV e o princípio do século XVII, tendo como marcos os tratados de Tordesilhas, Westfália e Utrecht, né? Então, quando a gente analisa essa historicidade da soberania, nós compreendemos, né, quão importante é esse elemento para a própria configuração do Estado. Não que o povo e o território não sejam, mas a soberania, sem dúvida, é o toque essencial para que possamos designar aquele ente como sendo um Estado. Quando nós analisamos a soberania e o processo de integração, é interessante a gente entender, né, que esse é o elemento mais controvertido nesse debate sobre a nova roupagem dos elementos clássicos do Estado e integração regional. Nós já falamos sobre povo e território na aula anterior, hoje nós estamos na soberania. Por que esse elemento é o mais controvertido? Porque ele altera a figura do Estado. E por que ele altera a figura do Estado?
porque ele acaba por estabelecer mudanças na estrutura interna dos estados, principalmente mudanças de natureza política, administrativa, jurídica e econômica, que, né, colocam em xeque a natureza absoluta da soberania. Colocam em xeque por quê? Porque, na verdade, né, esse conceito clássico, com suas respectivas características, ele acaba por, vamos dizer assim, né, ficar ali um pouco débil, ele fica ali um pouco, vamos dizer assim, frágil. Porque um Estado, ao participar de uma organização supranacional, como é o caso, né, da União Europeia, ele acaba por realizar aquilo que nós chamamos, né, uma transferência de poderes e competências. Então, a soberania como um valor jurídico político, materializado pela independência e autonomia dos Estados, né, ela acaba se transformando, vamos dizer assim, num elemento em que o próprio Estado, obviamente, vai delimitar a medida dessa transferência de poderes e competências à organização da qual ele faz parte. Muitos autores utilizam o termo cessão de competências, renúncia da soberania. Eu, particularmente, não sou a favor. O Estado continua sendo soberano. Inclusive, para participar do processo de integração, ele é soberano para dizer quero ou não quero. Teoria voluntarista do direito internacional público. Inclusive, se ele quiser sair do processo Brexit, ele pode. Se ele perdesse a soberania, ou renunciasse à sua soberania, ele não poderia fazê-lo. Não obstante, ele continua sendo soberano. O que ele faz, na verdade, é transferir a essa organização da qual ele participa ativamente, nós vamos falar aqui depois, da qual ele participa como membro, determinadas competências e determinados poderes. Então, o que ele faz, na verdade, o que nós podemos reconhecer, na verdade, é que há um partilhar de soberania mais ou menos aprofundado, segundo o sistema de integração, né? Segundo o nível, a etapa de integração na qual o processo se encontra. Então, quando nós olhamos para essa partilha ou esse compartilhar de soberania, o que nós estamos dizendo aqui é que os Estados vão determinar, enquanto integrados num espaço institucional unificado, a constituição das medidas, dos instrumentos que permitirão a essa organização exercer poderes e competências que eram tradicionalmente vinculadas aos Estados participantes dessa mesma comunidade. O Estado, portanto, não perde sua soberania. Ele compartilha com os outros membros daquela organização. A relação, teoricamente, é uma relação de cooperação, não é uma relação de subordinação. Mas, claro que, uma vez que o Estado aceita participar dessa organização, ele tem que cumprir, obviamente, né? Claramente, ele deverá cumprir aquilo que foi por ele mesmo acordado no momento em que decidiu por sua participação naquela organização. É a consagração do princípio pacta sunt servanda. O Estado não pode dizer, quero participar da organização, aceitarei as decisões por ela tomadas, até porque o Estado também participa nesse processo decisório, nós vamos falar sobre isso. E depois chegar e falar, não, agora eu não quero mais, não vou cumprir. Ele pode até dizer, não quero mais, vou sair, mas ele não pode dizer, não quero mais, não vou cumprir. Isso não me interessa.
Então, o que há, na verdade, né, a grande, vamos dizer assim, né, alteração, porque eu já disse aqui que eu não gosto muito de usar a palavra alteração, né? A nova roupagem que o processo de integração traz é permitir à organização o exercício de poderes e competências que lhe foram dados pelos próprios estados partícipes desse processo de integração. É disso que se trata. Inclusive, os estados podem limitar o exercício. Eles podem estabelecer condições para esse exercício. Nós vamos ver isso posteriormente quando nós falarmos das competências da União Europeia, por exemplo, em matéria ambiental, em matéria de transportes, em matéria econômica. Mas deve-se deixar claro, a soberania continua sendo, sim, um elemento do Estado, a soberania, sim, existe, né? E aí nós podemos até trazer um conceito sobre a relativização da soberania, mas a nossa intenção aqui é só que realmente compreendam a alteração a partir dos processos de integração, a relativização da soberania muito analisada, né, pelos estudiosos do direito internacional público e das relações internacionais, mas não é nossa intenção trazer esse debate a fundo. Espero poder fazer na aula síncrona, né? Mas aí no material bibliográfico que disponibilizamos, nós deixamos claro, né, que essa soberania, ela não é, vamos dizer assim, incompatível com a própria existência do Estado. Não se trata de apagar os estados e deixar só a organização. Eu repito, a União Europeia não é um Estado. Por mais que às vezes ela se comporte como, mas não é. Ela é uma organização que vai ter como uma nota característica a supranacionalidade. Quando a gente discutir a teoria jurídica, nós vamos falar sobre ela. Mas pensem bem, quando nós olhamos para a soberania de Baudin e analisamos a soberania hoje trazida, né, pelos processos, transformada, vamos colocar assim, pelos processos de integração, nós conseguimos ver, né, uma nova roupagem. Uma nova roupagem. É sobre isso que eu gostaria que vocês reflexionassem. Entendam bem, é um conceito mutável ao longo do tempo. Nós podemos falar que há uma historicidade da soberania, sim. Mas o que nos interessa aqui é a correlação entre a soberania e os processos de integração regional. É sobre essa questão que nós vamos nos debruçar ao longo desse semestre também. Porque não podemos falar das competências da União Europeia sem a compreensão desse partilhar da soberania. Não podemos falar da atuação do Tribunal de Justiça da União Europeia sem entender o poder judicial europeu. Também que, teoricamente, né, na concepção clássica, era um poder do Estado ou das organizações internacionais e das organizações internacionais. Essa transferência de poderes e competências, ela se dá no exato limite estabelecido pelos próprios Estados. Obviamente que nós estamos dizendo isso na teoria. Na prática, nós vamos discutir isso também, né? A situação não é tão clara e tão fácil assim. Mas o fato é, a soberania continua existindo. Eu vou repetir, o Brexit é um exemplo. O Brexit é um exemplo. O Estado continua sendo soberano, inclusive para decidir pela saída da organização. Então, eu peço, por gentileza, que leiam o material disponibilizado nas plataformas da UFMG, assistam os vídeos também que recomendamos,
estão aí na página do YouTube do Centro de Excelência Jean Monnet. Eu já disse aqui, essa disciplina é parte integrante desse projeto, né? E reflitam sobre as questões que levantamos relacionadas com a definição clássica do Estado e seus respectivos elementos, obviamente, e os processos de integração regional, levando-se ou tomando-se como referência o processo europeu. Muito obrigada, espero vocês, todas e todos vocês, na próxima aula. Obrigada.